vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida, com o pastor João Ribe Palharim. Abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 8. E assim que você achar, veja se tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus. E mesmo não conhecendo a pessoa, se aproxime dela para que acompanhe a leitura. Divida com a pessoa a leitura da palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o ser humano, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já achou? Está escrito assim: disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Eu vou ler somente a parte A do versículo, amém? Vou ler mais uma vez a parte A desse versículo. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Amém? Agora eu leio, e cada pessoa que está aqui na Paz e Vida sede do Rio de Janeiro, repita em seguida. Vamos lá. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Pedindo desculpa pelo meu sotaque paulista, de carne. Eu quero que você desocupe as tuas mãos e use as mãos para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, glorifique ao Senhor. Vamos contagiar o nosso país com estas palmas, de maneira que as pessoas que estão ouvindo pela rádio sintam vontade também de glorificar a Deus. Abra tua boca e diga glória a Deus enquanto você aplaude. Isso, diga glória, glória, glória ao teu nome. Oh glória! Isso, vai glorificando. Você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar, abra a boca também. Vamos glorificar a Deus. Junte-se a nós, vamos louvar a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh glória! Pai querido, esse povo está te glorificando, te aplaudindo e te bendizendo. E sobre cada vida que te glorifica, não apenas aqui na Paz e Vida, na Vila da Penha, sede do Rio de Janeiro, Brasil, mas também pelas pessoas que estão ouvindo pela rádio, sobre cada vida, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, este povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. As pessoas que ligaram o rádio querem ouvir a tua palavra. Ninguém está interessado no homem, mesmo porque o homem não tem nada a dizer e o homem não precisa aparecer. Apareça o Senhor agora, pelo teu Espírito. Tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador e fale com cada vida aqui presente, e envie a tua palavra através da rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Estamos com a igreja hiperlotada. Muito bem. Você conhece a história do povo de Israel, que durante 430 anos ficou escravizado no Egito. E Moisés foi o homem usado por Deus para libertar o povo daquele jugo pesado. Moisés foi o libertador do povo de Israel. Mas o grande livramento não veio por causa de Moisés. Veio por causa do cordeiro que cada família escolheu entre os melhores do rebanho. E esse cordeiro macho
tinha que ser macho, perfeito, sem mancha. Esse cordeiro foi sacrificado à tarde e o seu sangue espargido nos batentes da porta, nos umbrais da porta de cada casa dos filhos de Israel, e também colocado assim sobre a testeira da porta. E aquele sangue espargido em cada porta de cada casa dos filhos de Israel foi a garantia de que nem a praga, nem a morte entraria na casa que tivesse o sangue do cordeiro. Nós sabemos que aquilo era uma figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus assim foi apontado por João Batista. E Jesus, macho, perfeito, sem defeito, sem pecado, foi também pendurado no madeiro, lembrando os batentes das portas. E assim como havia na porta de cada filho de Israel lá no Egito sangue nos dois batentes, direito e esquerdo, e sobre a testeira da porta também, na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, verteu pela mão direita, pela mão esquerda e também pela sua fronte através da coroa de espinhos. Nós sabemos que aquele fato que aconteceu em Israel e que libertou o povo do Egito e tirou também o povo de Israel da escravidão, nós sabemos que aquele fato era uma figura do que Jesus iria mais tarde fazer pela humanidade. E Jesus mesmo declarou várias vezes: examinem as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E na época que Jesus disse isso, só existia o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento fala muito de Jesus. A gente precisa enxergar. O povo de Israel, quando saiu do Egito, através do sacrifício do cordeiro macho, perfeito, sem mancha, sem defeito, quando o povo saiu dali, o povo saiu com grande riqueza e com grande alegria. E eles começaram a caminhar em direção à terra prometida, a Canaã, uma terra que Abraão já tinha peregrinado, e Abraão foi o pai de todos os judeus. E Deus já tinha dado aquela terra para Abraão e os seus descendentes. Então agora os descendentes de Abraão, libertos pelo sangue do Cordeiro, estão atravessando o deserto, tendo como alvo chegar a Canaã. Mas eles vão ter que atravessar o deserto até possuir aquilo que realmente é deles, aquilo que já foi dado há muito tempo atrás. Mas eles vão ter que sofrer a travessia do deserto, e não é fácil. Então nós sabemos que a travessia do deserto representa a nossa passagem por este mundo, em direção não a uma Canaã em Israel, mas a Canaã celestial. E essa travessia não é fácil mesmo. Tudo o que foi acontecendo com o povo de Israel naquela travessia do deserto serve também como figura para todos nós. O próprio apóstolo Pedro falou assim: quando o mar vermelho se abriu e o povo de Israel passou, aquilo era uma figura do batismo, representando que a gente, para possuir a promessa, a terra prometida, tem que passar pelas águas. Pedro pregou dessa maneira. Mas veja, enquanto o povo estava caminhando pelo deserto, cerca de 45 dias depois, todo aquele gado que eles tinham retirado do Egito foi consumido diariamente por mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, de maneira que as provisões foram se acabando. Cerca de 45 dias depois, o povo percebeu que a caminhada, a jornada ia ser difícil, ia ser trabalhosa, e eles corriam o risco até de morrer de fome no meio do deserto. Mas ali também nós aprendemos que eles teriam que viver pela fé, porque o mesmo Deus que os tirou do Egito e da escravidão
e que operou maravilhas tremendas contra Faraó, iria também sustentá-los no meio do deserto. Você sabe que o Egito é o símbolo do mundo, que Faraó representa Satanás, e que apesar de parecer que a luta é muito difícil, nós temos que aprender a viver pela fé neste mundo, sabendo que o mesmo Deus que nos salvou é o Deus que vai garantir que cada um de nós chegue até a Canaã celestial. Jamais parar para reclamar ou voltar atrás ou desistir. Nós temos que viver de uma maneira nesse deserto que o nosso testemunho seja de fé apesar das dificuldades. Ou você acha que Deus te livrou do mundo, te libertou da escravidão do diabo, curou tuas enfermidades, salvou a tua alma, para te jogar agora numa panela fervente, numa situação de grande crise? Você acha que Deus teria prazer de fazer isso? Jesus Cristo inclusive disse o seguinte, preste atenção: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há dificuldades, há aflições, sem dúvida nenhuma, mas você é mais do que vencedor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então continue a tua travessia, continue a tua caminhada e não desista, não volte atrás, não recue. E não pense que Deus vai te abandonar, porque Jesus disse: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Jesus disse: de certo vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso estilo de vida aqui na terra, você está compreendendo? Não nos preocuparmos com as nossas necessidades, porque o nosso Pai Celestial sabe tudo o que nós precisamos até antes de lhe pedirmos. A nossa parte aqui nesse deserto é buscar a Deus e confiar nele. Você entende isso? Buscar a Deus e nunca desistir. Pois bem, mas o povo de Israel pensou em desistir, pensou em voltar atrás, pensou em retornar ao Egito, com medo do desconhecido, porque eles ainda não sabiam viver pela fé. Então quero que você leia comigo aqui no capítulo 16 mesmo de Êxodo, no versículo 3, onde está escrito: e os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para esse deserto, para matar de fome a toda esta multidão? O povo começou a falar: nós vamos morrer de fome aqui. Quer dizer, eles estavam com saudade da escravidão, porque tinham panelas de carne e pão a fartar. Eles se esqueceram das chibatas, dos chicotes, das humilhações, da moradia indigna, da falta de cuidado, a falta de direitos básicos do ser humano. Eles se esqueceram de tudo isso por causa da necessidade. Queriam voltar atrás, mas Deus não chama alguém para que ela volte atrás. Deus diz na sua palavra: o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus retirou você do mundo, não é para você voltar ao mundo. Agora é confiar em Deus e seguir adiante. E você tem a garantia de Jesus Cristo, que nada vai te faltar se você confiar em Deus. Que você vai conseguir fazer a travessia por esse deserto até chegar na Canaã celestial. Mas o povo de Israel queria voltar atrás. Moisés e Arão oraram a Deus e Deus disse: eu vou fazer um milagre que esse povo vai contar por gerações e gerações enquanto o mundo existir. Olha só o que Deus disse para Moisés, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não.
Deus falou: eu vou mandar chover pão dos céus, e cada dia mandarei a porção necessária, e vou ficar fazendo isso diariamente, disse Deus, para ver se o povo anda na minha presença. Você está compreendendo? O suprimento das tuas necessidades é diário. Deus não vai te dar provisão para uma semana, não. Deus não vai te dar provisão para um mês. Deus não vai te dar provisão para um ano. Deus vai te dar provisão somente para o dia de hoje, para cada dia, para que amanhã você continue na presença de Deus precisando dele. Você está entendendo? Esse é o propósito de Deus, que você viva cada dia dependendo do Senhor, sabendo que a cada dia Ele está cuidando de você, vivendo cada dia na presença do Senhor. Muito bem. Então Deus falou que ia fazer chover pão dos céus. Então Moisés reuniu o povo e disse o que nós lemos no versículo 8, no início da mensagem. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. E faz uma gentileza, aí na tua Bíblia está escrito assim como na minha. Então me circule, por favor, que o Senhor à tarde vai dar carne para comer. Circule: à tarde, carne, e pela manhã pão até se fartar. E diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Nada te faltará, pode confiar no Senhor. E o povo vai ver no dia seguinte que o milagre aconteceu. Deus realmente está mandando pão, Deus realmente está sustentando o povo. Todo dia cada um pega a sua porção, e quem pega pouco não pega de menos, e quem pega muito não pega de mais. A porção é sempre igual para todo mundo. Quando ela era medida, dava 3,7 litros, um gomer. E assim durante 40 anos, enquanto o povo está caminhando no deserto, eles vão se alimentar diariamente, cada dia, pela obra de Deus, pela mão de Deus. Veja comigo aqui o versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Maná é o pão. Até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer, que era a porção que cada pessoa tinha direito de receber de Deus diariamente. E um gomer é a 10ª parte do efa. Então anote aí do lado: 3,7 litros. Um gomer, 3,7 litros. Agora, por que um gomer? Por que um gomer? Porque um gomer é 3,7 litros. 3 é o símbolo da Trindade, e 7 é a perfeição de Deus. A própria Trindade envolvida no sustento do ser humano, de cada ser humano, e num envolvimento perfeito para que nada falte. Se você passar a viver aqui na terra crendo realmente que Deus te salvou para cuidar de você todo dia, e que Deus diariamente vai te dar uma provisão, e Jesus disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Se você começar a viver pela fé, crendo que só hoje Deus vai cuidar de você, assim diariamente, todos os dias, Deus vai cuidar de você. O teu sustento vai ser diário. Eu te garanto, nada te faltará. Eu te garanto, não porque eu sou profeta e porque eu falo e Deus cumpre, mas eu te garanto que nada te faltará, porque não foi o homem que te prometeu, mas o nosso próprio Deus bendito, através da Santíssima Trindade, já o seu Filho Jesus e o Espírito Santo, garantindo essa obra perfeita na tua vida. Essa é a figura do nosso estilo de vida. 1400 anos depois, Jesus está na terra e é provocado pelos judeus. E provocado a respeito dessa mensagem que você acabou de ouvir.
E Jesus então vai debater esta mensagem e mostrar para mim e para você o significado espiritual mais profundo de tudo isso. E eu quero que você me acompanhe porque é lindo demais. Vamos lá no Evangelho de João. Nós estamos avançando de Êxodo para João, cerca de 1400 anos no tempo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30. Disseram, pois, os judeus para Jesus: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Eles provocaram Jesus com isso. Nós vimos um milagre tremendo lá que aconteceu 1400 anos atrás com os nossos pais. Foram sustentados com pão do céu lá no deserto. E que sinal que tu operas, ó Jesus? Versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Oh glória! Jesus começou a esclarecer o mistério daquele fato do maná. E ele se declara o próprio maná. Ele se declara o pão vivo que desceu do céu, enviado pelo próprio Pai. E quem comer desse pão nunca mais terá fome, disse Jesus. Agora vai comigo no versículo 48, por favor. Estou no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Jesus falando, hein? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quero que você sublinhe aí a palavra carne. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro maná. O maná que o próprio Pai está dando. Se alguém comer desse pão, Jesus apontando para ele mesmo, viverá para sempre. Diga glória a Deus. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora eu quero que você volte comigo em Êxodo capítulo 16, no versículo 8, que foi o início da mensagem, para que o teu entendimento vá se abrindo. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Por que Deus usou Moisés para proferir e escrever este versículo, estas palavras? Por quê? E por que carne à tarde, que eu já tinha pedido a você para sublinhar isso? Por que carne à tarde? E por que pão pela manhã? Jesus falou que o pão que eu darei é a minha carne. A minha carne que eu darei pela vida do mundo. Deus disse através de Moisés: à tarde vai dar a carne e amanhã vai dar o pão. Pela manhã cedo vai dar o pão. Por que primeiro a carne à tarde
Por que não a carne na hora do almoço? Por que não a carne mais cedo? Por que a carne à tarde? E por que o pão pela manhã? Por que isso foi escrito dessa maneira? Porque isso é símbolo. Porque isso é figura do Antigo Testamento, falando de Jesus Cristo. Uma coisa encoberta, mas que agora já está sendo revelada aqui para muitos. Mas para quem ainda não entendeu, o Espírito Santo vai esclarecer. Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer. Jesus disse: o pão que eu darei é a minha carne, que eu vou dar pela vida do mundo. O corpo de Jesus é a carne. Jesus Cristo, depois de preso, açoitado, cuspido, humilhado, foi levado até o madeiro e foi crucificado às 9 horas da manhã de uma sexta-feira. E estando na cruz pendurado, ele segurou firme ali, oferecendo a sua carne como comida para o mundo. Ele disse: o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Jesus Cristo vai morrer exatamente às 3 horas da tarde. Compreenda isso. Jesus não poderia morrer 9 horas da manhã. Jesus não poderia morrer meio-dia. Jesus tinha que morrer à tarde. E o auge da tarde é 3 horas. A hora que você diz é tarde, a melhor parte da tarde, ou seja, o meio da tarde, é 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, Jesus Cristo, pendurado na cruz, reuniu as poucas forças que ainda tinha, olhou para o céu, pediu perdão a Deus para toda a humanidade e disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento ele abriu mão da carne. Naquele momento ele passou a ser só espírito. Naquele momento ele morreu e a sua carne, como se fosse a carne de um cordeiro ali pendurada no gancho de um açougue, mas a dele pendurada na cruz, a carne de Jesus estava lá para ser comida pela humanidade. Exatamente às 3 horas da tarde. Isso vos será, disse Moisés, quando o Senhor à tarde vos der carne para comer. Quem foi que ofereceu a sua própria vida, a sua própria carne, o seu próprio corpo ali? O Senhor Jesus. Isso vos será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer. Jesus Cristo só podia ter morrido à tarde, porque a profecia dizia: o Senhor vos dará à tarde carne para comer. Agora, por que está escrito aqui, no mesmo versículo 8? E pela manhã, pão a fartar. Que hora que o padeiro faz o pão, gente? Que hora? De madrugada. Mais ou menos que hora? Às 4h30, 4 horas, 5 horas da manhã, não é? O padeiro não faz o pão na parte da tarde, ele faz de manhã. O que Jesus disse que ele é? O pão da vida, não é? Ora, ele falou: a minha carne eu darei pela vida do mundo. A profecia dizia que tinha que ser à tarde. À tarde ele vendeu o espírito, ficou só a carne. Aquela carne foi tirada da cruz, do gancho da cruz. Aquela carne foi conduzida então para uma caverna recém-cavada numa rocha, e o corpo de Jesus foi colocado ali dentro daquela gruta. E eu te digo, aquela gruta era o forno onde o padeiro faz o pão. E ali Jesus ficou sendo assado. Foi até as profundezas do inferno por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Ele foi até o fundo do abismo. O corpo de Jesus ficou ali dentro daquela gruta, aprisionado como se fosse o forno de um padeiro. Mas quando chegou no domingo, pela manhã,
O pão vivo que desceu do céu já estava pronto, preparado, e ressuscitou dos mortos, e saiu daquele forno, e ele passou a ser então o alimento de toda a humanidade. Foi pela manhã, no domingo bem cedinho, que o pão da vida ficou pronto para toda a humanidade. Vamos voltar agora para a conclusão do que Jesus está nos ensinando no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 52. Você vai ver que o pessoal lá não entendeu quando Jesus falou. Você está entendendo? Quem está entendendo? Levante a mão. Olha aqui o que eles falaram para Jesus. E entre eles também, né? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Não entenderam nada. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne, oh glória, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem quer viver para sempre, levante a mão. Só tem um jeito de você viver para sempre: é comendo a carne, comendo o pão vivo que desceu do céu. Isto é, recebendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, como cordeiro, sacrificado em favor da tua vida, da tua alma e dos teus pecados. Reconhecendo que Jesus é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e que Ele é o próprio Deus. Reconhecendo que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, crendo nele, só Ele. Com todo respeito, Kardec não é pão para ninguém. Eu nunca vi no kardecismo ser oferecido a carne e o sangue de Jesus através da Santa Ceia. Me perdoe a franqueza, por favor, eu não quero atacar qualquer religião, não é isso. Mas Buda não pode fazer você viver para sempre. Nem Maomé, coitado, pois morreu de febre. Sem críticas a qualquer religião, me desculpe a franqueza, a Igreja Católica não pode te dar vida eterna, porque o povo ali só come uma hóstia, mas não bebe o sangue de Jesus. E Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. As religiões que te oferecem outros meios, outros caminhos, outros mediadores, medianeiros e medianeiras, não podem garantir para você: eu farei com que você viva eternamente. Porque o único que pode garantir isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. E somente terão privilégio da vida eterna, de viver eternamente, não morrer nunca, viver para sempre, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e têm a fé exclusiva em Jesus e mais ninguém. Só Jesus. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pedro não falou isso, Maria não falou isso, João não falou isso, Paulo não falou isso, ninguém disse isso. Só Jesus, o único Salvador, o único Senhor. Só Ele é o pão vivo. Tanto é o pão vivo
que continua vivo pelos séculos dos séculos. E Ele ofereceu a carne a você. E Ele disse: quem comer a minha carne viverá para sempre. Por isso agora, meu querido e minha querida, comer a carne de Jesus significa aquela carne, só a carne, que ficou pendurada na cruz depois que Jesus morreu. Não tinha mais alma nem espírito ali. Ali era só carne, só o corpo, só a carne. Comer a carne de Jesus é comer o sacrifício que Ele fez ali na cruz do Calvário, crer que Ele morreu ali para te salvar, se alimentar pela fé daquele sacrifício de Jesus. Ele diz: quem comer a minha carne nunca morrerá. Na cruz do Calvário, depois que Ele morreu, só estava a carne, só a carne. Ninguém mais pode te oferecer essa carne pura, perfeita, limpa, santa, a não ser Jesus. Por isso que a pessoa tem que receber Jesus, só Jesus, como único Salvador, como único Senhor. Crer que às 3 horas da tarde a carne foi oferecida para a humanidade. A carne foi oferecida para o mundo inteiro. Só existe uma carne que salva, é o sacrifício de Jesus. A carne que ficou lá na cruz. É essa carne que a pessoa tem que comer. Por isso que não adianta a pessoa querer outro Salvador ou outro jeito, só Jesus. Hoje você está recebendo essa palavra e a carne está sendo colocada diante de você. Se você quer viver para sempre, tem que comer essa carne. Tem que comer o sacrifício de Jesus. Tem que receber aquele sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Tem que receber aquele corpo morto de Jesus. Porque é aí que está a tua salvação. Quem recebe Jesus como Salvador viverá para sempre. Então eu pergunto agora, dos que querem viver para sempre, que têm vontade de viver para sempre, e que ouviu essa palavra e entendeu, quantos aqui querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, por favor, erga bem alto a sua mão. Pastor, eu quero. Ótimo. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, peçam licença para a multidão e venham aqui na frente. Você está compreendendo a palavra e você está chegando pela fé para comer a carne do sacrifício de Jesus. Jesus deu a sua vida por nós. Isso, venha para frente, e por cada vida que está chegando, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Sai do teu lugar, peça licença, vem correndo, vem para cá. Venha, venha, venha. Você que está afastado, afastada, olha só, até já passou pelas águas do batismo, se desviou da igreja, da casa do Senhor, e há quanto tempo você não toma a Santa Ceia, hein? Isto é, não come o pão e nem o vinho, o sangue. Você que está afastado, afastada, desviado e desviada, chegou a hora de você matar a fome da tua alma, a fome do teu corpo, voltar a sentir vida e vida de verdade. Saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, para se reconciliar com o Senhor, para receber de Jesus a restauração para a sua vida e para a sua alma. Vem para cá para sentir novamente a alegria da tua salvação. Isso, saia do teu lugar. Oh glória, venha, venha para cá. Jesus está te chamando. Olha quanta gente, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Oh glória, venha para cá. Quando a gente que já é batizado nas águas, e você vê o que? Primeiro o sangue do cordeiro, que foi sacrificado lá no Egito, colocado o seu sangue nos batentes e nos umbrais da porta, para livrar da morte e da escravidão. Depois eles passaram pelo Mar Vermelho, num símbolo do batismo, conforme o apóstolo Pedro pregou. Aí depois sim, eles foram comer o maná. Primeira pessoa batiza nas águas, depois ela vai participar da Santa Ceia. Você está entendendo isso? Então, quando a gente começa a participar da Santa Ceia do Senhor, por ter cumprido a justiça de Deus,
Nós temos que viver dia a dia na presença de Jesus. O sustento é diário, inclusive da nossa vida espiritual, diariamente dependendo do Senhor, para Ele ver se nós andamos na sua presença. Então no dia a dia eu tenho que crer no meu Salvador. No dia a dia eu tenho que me arrepender dos meus pecados. No dia a dia eu tenho que me apresentar diante do Senhor, para Ele ver que eu ando na sua presença. E se no dia a dia está me faltando fé, está me faltando forças, está me faltando coragem, está me faltando disposição, eu tenho que depender do Senhor para suprir a minha fé, a minha necessidade, as minhas forças. Então você que no dia a dia está sentindo, e hoje está sentindo isso, como você está fraco na sua vida espiritual, então eu quero que hoje você dependa do cuidado do Senhor, para que Ele veja que você anda na sua presença. Você que está fraca na fé e reconhece isso, saia do teu lugar e venha agora aqui na frente. Venha aqui na frente. É no dia a dia que a gente precisa do maná. O sustento é diário. Se você está fraca, hoje você vai receber o sustento do pão da vida, que é Jesus Cristo. Venha para cá. Oh glória. E nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração agora. E eu quero pedir a cada pessoa que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar do Brasil ou em outro país, eu quero que esta pessoa que está ouvindo pela rádio e que quer andar na presença do Senhor, que quer entregar sua vida para Jesus e recebê-lo como único Senhor e Salvador, único Redentor, porque somente Ele é o pão da vida, Ele é o único pão da vida que existe. As pessoas que estão ouvindo pela rádio e querem se entregar para Jesus, se coloquem de pé ao lado do rádio, por favor. Muito bem. Agora todos nós, aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, vamos nos ajoelhar diante do altar do Senhor. E você que está de pé ao lado do rádio, onde quer que esteja, se ajoelhe agora. Se ajoelhe ao lado do rádio. Pela fé você está conosco aqui no Rio de Janeiro. Você que está dirigindo qualquer tipo de veículo, em qualquer rua, estrada, avenida ou caminho, e está ouvindo esta mensagem, quer também se entregar para Jesus agora, ou voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui também na Paz e Vida sede do Rio de Janeiro. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, não sinta vergonha não, ore. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eis-me aqui, Senhor, de joelhos diante do teu altar, reconhecendo que só o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e só Ele ofereceu a sua carne para a minha alimentação, para a minha salvação. E quem come a sua carne nunca morrerá. Meu Deus da glória, eu sei também que o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu, ressuscitou no terceiro dia, no domingo, de madrugada, e o pão vivo ficou pronto para meu sustento. Por isso, meu Pai, eu te peço perdão de todos os meus pecados, e eu peço ao Senhor, restaure as minhas forças, retire tudo aquilo que me atrapalha, principalmente os meus pecados, e me purifique pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Pai querido, confirma o meu nome no livro da vida e me dê agora a alegria da minha salvação. E eu quero, Senhor, dia a dia, um dia de cada vez, viver na tua presença, dependendo totalmente do Senhor para me conduzir a travessia desse deserto
e chegar finalmente na Canaã celestial. E eu creio que eu vou conseguir, porque agora eu me alimento pela fé da carne do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.